Basicamente, enfim, isto é o organograma do Ministério da Saúde, neste caso do Serviço Nacional de Saúde em particular, penso que já conhecem, provavelmente já falaram sobre ele. Eu só gostava de relevar efetivamente que a ACSS é uma das entidades que integra a administração indireta do Estado, não é? Do lado da administração direta temos as entidades que acabam por exercer sob tutela direta do Ministério funções de soberania da autoridade, Direção-Geral da Saúde, o SICAD, a entidade de inspeção, a IGAS, a própria Secretaria-Geral no apoio interno. A CSS enquadra-se neste braço da administração indireta, que tendo um mandato, um conjunto de funções e de atribuições para executar, acaba por o fazer através daquilo que é a delegação de competências por parte do Ministério. É o que acontece com a ACSS, com o Infarmed, com o Dr. Fernando Almeida e com o ISA, que ainda tive o prazer de ouvir e que, se estiver por aí, cumprimentava, com o INEM, com o Instituto Português do Sangue e Transplantação, com as administrações regionais de saúde, até há cerca de 2 anos, 3 anos, com a ADSE, que entretanto saiu do Ministério da Saúde, e portanto a ACSS tem este braço, não é, dentro do Ministério da Saúde em termos de administração indireta. O terceiro braço são depois mais os prestadores, mais as entidades, neste caso empresas públicas, que executam funções mais ou de prestação de cuidados ou de prestação de serviços para o Ministério e para que o Ministério da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular possa cumprir a sua missão. A ACSS é o resultado de um conjunto de entidades que ao longo dos anos foram tendo um papel relevante no Ministério da Saúde. Essencialmente 4 grupos de entidades. Entidades mais relacionadas com a parte das construções hospitalares, das instalações, dos equipamentos, desde a Comissão de Obras de Leprosaria Rovisco Pais em 1940 até à Direção-Geral de Instalações e Equipamentos, que no final da década de 80, ou meados da década de 80, executava as competências relacionadas com tudo o que tinha a ver com as instalações e equipamentos do Ministério da Saúde. Portanto, esta área toda de equipamentos, de instalações, é algo que ao longo dos anos foi tendo a sua evolução e que foi depois da origem à ACSS, já neste século em que vivemos. Uma segunda linha que tem a ver com a parte financeira, com a parte da gestão financeira do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, desde o Departamento de Gestão Financeira dos Serviços de Saúde até à entidade que foi a antecessora imediata da ACSS, que foi o IGIF, o Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde. Portanto, esta área financeira também foi sempre uma área muito marcante da intervenção, neste caso da saúde, tendo sucedido a todas essas instituições que aí vêm. Uma terceira vertente de intervenção, a parte da informática, ela é mais recente, com os serviços de informática do Ministério da Saúde, que depois foram fundidos no IGIF em 1993, com o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, e que depois, em 2007, deram origem à ACSS, e uma quarta linha de intervenção que tem a ver com recursos humanos, que é uma outra das áreas nobres de intervenção da ACSS, e que também, ao longo dos anos, vários departamentos, várias entidades foram executando esta função de gestão de recursos humanos, e também essa função foi integrada na ACSS. E, portanto, a ACSS, que nasce em 2007 enquanto ACSS, sucedendo ao IGIF em parte das suas competências, à Direção-Geral de Instalações e Equipamentos noutra, e à Secretaria-Geral que tinha os recursos humanos noutra, é, portanto, a fusão destas competências, destas tarefas, destas funções, realidades com culturas próprias, realidades com especificidades que fazem com que a criação de um Instituto Uno que agregue todas estas tarefas e competências tenha por si só uma complexidade natural que está, enfim, muito evidente no percurso que foi feito até à criação da ACSS. Mas a formação da ACSS atual não ficou por aí. Mesmo depois de ser constituída,
houve um conjunto de tarefas, de competências que lhe foram sendo acopladas mais recentemente. Desde logo, funções relacionadas com a gestão do acesso, a gestão programada do acesso aos cuidados de saúde, a parte do acesso às consultas, do acesso às cirurgias, e cada vez mais do acesso a outras áreas mais transversais àquilo que é o percurso dos cidadãos na procura dos cuidados de saúde. Depois a parte dos cuidados continuados integrados, que, enfim, como sabem, a rede, como a conhecemos, começou a ser constituída em 2005, 2006, havia uma unidade de missão encarregada de impulsionar a implementação da rede. Essa unidade de missão terminou as suas funções em 2013 e foram integradas dentro da ACSS as responsabilidades de fazer o acompanhamento mais operacional, em conjunto com as administrações regionais de saúde, e mais recentemente também com uma estrutura de missão partilhada com a Segurança Social, mas enfim, fazer o acompanhamento da implementação da rede. Ainda mais recentemente também os cuidados transfronteiriços, ou seja, a forma como Portugal se relaciona com os outros países da União Europeia e outros países com quem Portugal tem acordos de cooperação no âmbito da saúde, também uma tarefa integrada na ACSS, como as terapêuticas não convencionais e também com a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, e antes já tinha sido também implementada a parte relacionada com o acompanhamento da saúde mental, da estrutura de missão para as parcerias em saúde, uma estrutura de missão que acompanhava as PPP, e depois também a parte da saúde mental, e muito recentemente também competências relacionadas com o movimento de descentralização que está a ocorrer no Ministério da Saúde, como noutros ministérios, relacionado com uma maior intervenção das autarquias locais na gestão operacional dos serviços. E, portanto, a ACSS acaba por ser uma entidade que tendo esta multiplicidade de funções, tem também ela uma responsabilidade, obviamente, própria naquilo que é a execução das políticas do Ministério da Saúde, e por isso é que o professor Fernando Araújo referia que eu tive a oportunidade, em termos pessoais, de participar naquilo que é a construção de muitas dessas políticas nos últimos anos, e isso deve-se, obviamente, àquilo que a ACSS é, enquanto instituição e enquanto entidade que suporta o funcionamento. Eu costumo dizer que, de forma mais ou menos visível, raramente existe um procedimento no Ministério da Saúde em que a ACSS não intervenha, ou a montante, ou durante a execução, ou a jusante, e por isso é uma entidade que acaba por ter efetivamente este papel de suporte à execução da política de saúde. Enfim, de forma resumida, como já tive a ocasião de vos deixar transparecer, a ACSS tem essencialmente 4 grandes áreas de intervenção. Para mim, a mais relevante tem a ver com a gestão dos recursos humanos, não só porque o Ministério da Saúde e o Serviço Nacional de Saúde em particular tem cerca de 140 mil profissionais, um pouco mais de 140 mil profissionais, é o segundo maior empregador público português, logo a seguir ao Ministério da Saúde, e portanto a riqueza da prestação de cuidados é efetivamente dos recursos humanos, e por isso é uma área que penso que é a área primeira daquilo que são as tarefas da ACSS. Depois a gestão económico-financeira também, obviamente, em termos daquilo que é todo o fluxo financeiro que suporta o funcionamento do sistema, e depois também a parte relacionada com as instalações e equipamentos, na preparação e no suporte àquilo que é as condições técnicas de funcionamento dos nossos centros de saúde, dos nossos hospitais, dos nossos equipamentos, e também naquilo que é o apoio ao investimento que é necessário e é cada vez mais necessário no Serviço Nacional de Saúde e no Ministério da Saúde. E depois uma quarta área que tem a ver com as prestações de saúde, com a contratualização, com o financiamento dessas prestações de saúde, com aquilo que é o acesso aos cuidados de saúde, enfim, com as partes mais relacionadas com os prestadores de cuidados, o relacionamento com os hospitais, com os centros de saúde, com a rede de cuidados continuados, com aquilo que é a atividade aos cidadãos que é feita no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, estas 4 áreas são as que enquadram a missão e as competências da ACSS. De
forma muito breve, a ACSS tem um conselho diretivo, que é constituído por 4 elementos, um presidente, um vice-presidente, 2 vogais, e depois tem um conjunto de estruturas intermédias que acabam por estar muito direcionadas àquilo que é a execução destas 4 grandes competências. 5 departamentos, um departamento de gestão financeira, um departamento de prestações de saúde, um departamento de recursos humanos e um departamento de gestão de recursos em saúde, mais relacionado com esta parte de instalações, equipamentos e de planeamento em saúde, e um 5º departamento para a gestão interna da casa, e depois um conjunto de unidades flexíveis, unidades funcionais, que podem ser ajustadas dentro dos vários departamentos, mas que até há bem pouco tempo eram mais, ou estavam a ser mais utilizadas pelo departamento financeiro, e estavam também a ser utilizadas, se bem que diretamente relacionadas com o curso diretivo na área dos recursos humanos. Depois a ACSS, ao longo do tempo, até por esta multiplicidade de funções, foi ter necessidade de criar unidades funcionais muito específicas, como unidades funcionais para gerir o acesso, unidades funcionais para gerir a relação, por exemplo, que existe com a SPMS na conferência de faturas e naquilo que é a conferência da atividade em termos de pagamentos do Serviço Nacional de Saúde, que é feita, por exemplo, aí na Maia, no CCF, agora CCM, uma unidade específica para acompanhar os hospitais, enfim, um conjunto de unidades que acabam por ter missões muito concretas dentro desta missão maior da ACSS. De forma necessariamente breve, só algumas tarefas concretas, começando aqui pela gestão financeira. Obviamente tudo aquilo que tem a ver com o orçamento do Serviço Nacional de Saúde tem um papel relevante a ser executado por parte da ACSS, não só na execução orçamental, mas não só na elaboração do orçamento, mas também no acompanhamento da execução orçamental e tudo aquilo que é a realização de despesa ou de receita também que existe no Serviço Nacional de Saúde, em termos dos procedimentos, dos movimentos, do fluxo financeiro, mas também em termos de normalização contabilística e de análise daquilo que é o desempenho financeiro das instituições, com algumas tarefas muito concretas, como a conta de gerência, como, por exemplo, a consolidação de contas que é feita a nível do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um daqueles que consolida contas em termos agregados, ou seja, existem as contas dos vários hospitais, das várias ARS, e existe também uma conta agregada do Serviço Nacional de Saúde. Essa é uma tarefa executada pela ACSS e é uma tarefa que efetivamente tem uma relevância grande naquilo que é o acompanhamento presente e futuro da saúde financeira do Serviço Nacional de Saúde, e depois outras tarefas mais concretas, como o reporte financeiro ao Ministério da Saúde, por exemplo ao INE, naquilo que é a componente de análise do país, mas também internacional, enfim, várias tarefas mais depois específicas relacionadas com a gestão financeira. O Departamento de Gestão e Financiamento de Prestações de Saúde, como o professor Fernando Araújo referiu, eu na ACSS dirigi este departamento e depois como vogal também tinha esta área das prestações de saúde. A contratualização, desde logo, é algo que acaba por ter uma relevância significativa nas funções do Departamento de Prestações de Saúde, porque é na ACSS, em conjunto com as ARS, com os outros prestadores, nomeadamente com hospitais, que é preparado aquilo que são as regras anuais de execução da contratualização, que é efetuado o acompanhamento da execução dos vários contratos, daquilo que é a atividade realizada. É também acompanhado o setor convencionado, o setor social e também as parcerias público-privadas. É efetuado tudo aquilo que é o trabalho mais administrativo de faturação e de validação da atividade realizada pelos hospitais, enfim, pelas várias entidades com quem existem contratos em nome do Serviço Nacional de Saúde. É onde também é efetuado este acompanhamento dos acordos internacionais e dos cuidados transfronteiriços, ou seja, a forma como as pessoas se mobilizam, os estrangeiros que vêm a Portugal, os portugueses que vão ao estrangeiro, como é que funciona este acesso, como é que funciona esta faturação. Portanto, é também este departamento que executa estas competências, e depois um conjunto mais específico de algumas áreas
que têm a ver com o apoio direto aos cidadãos, como, por exemplo, as taxas moderadoras, como, por exemplo, benefícios adicionais em saúde que existam, como algumas respostas muito concretas àquilo que é a interação direta com o cidadão. Dentro deste departamento, mas com uma missão muito específica, a área do acesso. A área do acesso tem vindo a ganhar preponderância cada vez maior nos últimos anos. É cada vez mais relevante a forma como os portugueses acedem aos cuidados de saúde, não só em termos de adequação desse acesso, mas também em termos de cumprimento dos tempos de resposta e, portanto, houve esta necessidade de criar uma unidade específica para olhar para o acesso de forma mais integrada, herdando competências, para quem conhece, do anterior unidade de gestão do SIGIC, da anterior unidade de gestão da Consulta Tempo e Horas, integrando essas competências e alargando-as à parte, por exemplo, dos MCDTs, à parte das urgências, enfim, a outras áreas mais transversais ao processo de prestação de cuidados. E lá está, esta é uma área onde tem vindo a ser investido muito trabalho no sentido do seu desenvolvimento, não só em termos informáticos, de criação de sistemas de informação, mas também em termos daquilo que é a partilha de informação pública, enfim, beneficiando de uma iniciativa governamental que criou o portal do SNS em 2016. Também aí houve uma grande amplificação daquilo que é os resultados em termos de acesso, passou a falar-se na comunicação social, no nosso dia-a-dia, de tempos de resposta, de acesso à consulta, de acesso à cirurgia, a lista de espera aumentou, diminuiu, o tempo aumentou, o tempo diminuiu, e isso deve-se muito a essa maior visibilidade dada à informação e à exigência que acarreta essa maior visibilidade, e, portanto, esta área do acesso é claramente uma área de importância crescente. O acompanhamento dos hospitais, os hospitais são uma das principais áreas da prestação de cuidados, são, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da sua relevância, são obviamente entidades que representam, que simbolizam aquilo que é a importância do Serviço Nacional de Saúde para o nosso sistema de saúde em Portugal, e por isso também a necessidade de olhar para os hospitais de forma muito mais atenta. Os hospitais, para além da sua relevância assistencial, têm um peso muito significativo em termos económico-financeiros, representam mais de 50% claramente do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, e essencialmente têm tido movimentos de financiamento e de execução de despesa que faz com que ao longo dos anos, muitas vezes claramente por suborçamentação, têm originado, por exemplo, resultados negativos que fazem com que uma maior análise e enfoque na atividade do acompanhamento dos hospitais seja necessário, não só em termos financeiros, mas também em termos assistenciais, e isso também é algo que a ACSS nos últimos anos e certamente no futuro continuará a executar no sentido de ajudar as instituições a poderem ter um desempenho cada vez mais adequado. A área dos recursos humanos, já falei, a área dos recursos humanos que vai desde o planeamento em saúde até tudo aquilo que tem a ver com a regulamentação de contratações, de mobilidades, de apoio à formação das várias classes profissionais, sei lá, de apoio também àquilo que é a parte da negociação das carreiras, da parte daquilo que é a evolução das próprias carreiras, o internato médico, sei lá, a regulamentação da formação médica, enfim, várias matérias que têm a ver não só com o apoio ao funcionamento das carreiras e de todo o conjunto de profissionais que desenvolvem a atividade no Serviço Nacional de Saúde, em termos de regulação, também em termos de planeamento. Enfim, aqui claramente um desafio muito grande, o planeamento em saúde e a necessidade de haver um planeamento cada vez mais atempado, cada vez mais rigoroso e cada vez mais adequado àquilo que é a evolução também das necessidades em saúde. Esse é um desafio
que a ACSS tem, como existem muitas outras instituições congêneres um pouco por todo o mundo, e portanto esta área de recursos humanos, não só nesta parte de planeamento como de regulação, mas como também de interação com os profissionais de saúde, acaba por ser, como eu disse, a área, para mim, primeira da ACSS. Por isso, dentro do Departamento de Planeamento de Recursos Humanos, foi preciso também criar algumas unidades mais específicas, esta unidade mais relacionada com o planeamento e com a monitorização daquilo que é a evolução dos recursos humanos do Ministério da Saúde, e também uma outra unidade mais relacionada com os regimes jurídicos de emprego e com as relações coletivas de trabalho. É algo muito exigente, o acompanhamento e a negociação e o suporte ao governo naquilo que é a negociação das carreiras, naquilo que é a negociação de tudo aquilo que é o enquadramento do funcionamento dos profissionais de saúde, dos funcionários públicos, das pessoas que têm contrato de unidade de trabalho, e portanto toda esta área muito técnica, muito específica, tem também na ACSS uma importância muito significativa. Para terminar, a área dos recursos em saúde, a parte mais das instalações e equipamentos, e esta área tem também competências no âmbito do planeamento em saúde, no planeamento da resposta em saúde, não só em termos de instalações e equipamentos, mas também em termos daquilo que é a organização do sistema de saúde, desde as redes de referenciação hospitalar, passando pela parte, por exemplo, da rede de cuidados continuados integrados, como já referi, da partilha de recursos entre os hospitais, os centros de saúde, entre as entidades do Serviço Nacional de Saúde, a parte relacionada também aqui com a gestão ambiental, e com a gestão aqui também no âmbito do carbono e na parte toda de eficiência, não só energética, mas também ambiental, que se pretende dinamizar no Serviço Nacional de Saúde, e portanto é uma área também muito técnica, onde estas competências são executadas por profissionais com formação específica no âmbito da engenharia, no âmbito da arquitetura, no âmbito da gestão em saúde, enfim, e portanto pessoas que acabam por ter uma missão também muito, muito concreta. As outras entidades são entidades muito internas, enfim, a ACSS também tem tentado criar algumas respostas para o exterior, pela sua missão, não só em termos do Serviço Nacional de Saúde, para fora do Serviço Nacional de Saúde, mas também dentro do Serviço Nacional de Saúde, tem uma necessidade crescente de interagir com os parceiros internos, com os profissionais, com os serviços, com os hospitais, com tudo aquilo que é os clientes, vamos lá, da atividade efetuada pela ACSS, e depois também externamente com aquilo que é o seu papel no âmbito da gestão do Serviço Nacional de Saúde, e portanto esta área é uma área onde também me parece que há que continuar a investir. E portanto, de forma necessariamente breve, um overview muito rápido sobre aquilo que são as competências da ACSS. A ACSS, a sede é aqui em Lisboa, é no Parque da Saúde, ali juntinho ao Júlio de Matos, entre o Júlio de Matos, o Instituto Português do Sangue e o Infarmed, e portanto está acessível, tem uma resposta posterior, tem uma entidade, tem uma área que faz apoio direto presencial, agora menos por causa da pandemia, mas presencial e não presencial, para os vários interlocutores que precisam de contactar a ACSS, e portanto, de forma muito rápida, é um pouco este o papel, são um pouco estes os desafios que a ACSS tem. Obviamente que há muitas questões que podemos e devemos aprofundar, mas em termos para início de conversa, era um bocadinho esta visão que vos queria deixar.